Ricardo Burri, um prazer tê-lo aqui conosco. A BR Hidro organiza aí, em conjunto com outras instituições, em particular a gente vai falar hoje do primeiro Fórum Latino-Americano da Água e do Conselho Latino-Americano da Água. Eu queria que você falasse um pouco o papel da Unesco no âmbito do projeto Guarani e como esse projeto se insere nessa pauta da água na América Latina. Perfeito. Suzana, obrigado pelo convite, pela conversa. Bom, eu sou coordenador do projeto, né, que é um projeto de execução de ações regionais para o Aquífero Guarani, né? Esse projeto é um projeto financiado pelo GEF, né, pelo Fundo Mundial do Meio Ambiente, implementado pelo CAF, pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina, e executado pela Unesco. Então pela Unesco, né, contratado pela Unesco, sou coordenador internacional do projeto, eu coordeno os 4 países na execução desse projeto, né? Ele é um projeto que visa implementar o plano de ação estratégica do Aquífero Guarani, que foi elaborado lá em 2009, né? Essa é uma questão bem importante desses projetos. Ele é um plano de ação estratégica que foi constituído lá atrás e que, ao mesmo tempo que precisa de implementação, né, eu vou contar um pouquinho dessa implementação, ele também precisa ser atualizado, né? A gente tem hoje a pauta de mudanças climáticas, a gente tem uma pauta de gênero muito importante hoje, e a gente também tem uma pauta dos serviços ecossistêmicos que nos obriga a olhar para esses planos estratégicos e atualizá-los, né? Então, o projeto ele é um projeto que olha para o Aquífero Guarani, que está inserido em 4 países. Ele está na Argentina, no Brasil, no Paraguai e no Uruguai, né? O Brasil tem mais ou menos 68% do território, né? Enfim, mas ele é um aquífero compartilhado pelos países e a gente diz que não é o aquífero Guarani, na verdade é um sistema aquífero Guarani, porque ele tem diversos aquíferos com estruturas diferentes dentro desse território, né? Mas ele tem, digamos assim, um tempo geológico parecido, né, esse sistema. E qual que é a intenção desse projeto? É colocar os 4 países conversando sobre gestão do Aquífero Guarani, por que não dizer de água subterrânea, né? E cooperando de alguma forma em 2 sentidos. Um sentido é que, entre projetos, cada país desenvolve as suas estratégias de gestão de águas subterrâneas. Eu tenho dito que a gestão de águas subterrâneas é um pouco a bola da vez, né, em recursos hídricos, porque com as mudanças climáticas, a chegada de secas, o uso de águas subterrâneas tem sido muito demandado e a necessidade de fazer uma gestão conjunta, planificar uma gestão conjunta de águas subterrâneas e águas superficiais é sim ou sim necessário, né? Então, o que acontece? Os países, eles, num processo de cooperação, eles, ao mesmo tempo que gestionam em conjunto, trocam informações, compartilham dados da água do sistema Aquífero Guarani, eles trocam experiências de gestão, práticas de monitoramento, soluções, né, para o uso desses aquíferos nos diversos territórios, para a proteção dos aquíferos sustentáveis nos diversos territórios. E, em certa medida, também, os países começam a olhar para uma gestão transfronteiriça, que significa, um aquífero a gente faz uma gestão mais localizada, vamos dizer, uma circunferência de 60 quilômetros, né? Porque as influências, mais do que essa distância, elas demoram muito a chegar. Então, vamos dizer, o uso de uma determinada região tem que ter um pouco essa circunferência. Então, na região de fronteira, os municípios de cada país que integram e que usam a água do Aquífero Guarani, eles precisam dialogar, acompanhar, monitorar e regular, né, de alguma forma, prevenir competição, né, e sim pensar numa gestão de fato compartilhada do recurso natural, né, das águas do aquífero, que não pensa em fronteiras. As águas, elas superam as fronteiras. Então, chegando agora no projeto, a gente está trabalhando em 3 componentes, em 3 eixos. Um eixo de institucionalização da cooperação transfronteiriça, quer dizer, como cada país
para perenizar a cooperação transfronteiriça, né, que é parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 6.5, né, ponto 2. Isso. Como que os países criam suas estruturas para que a cooperação do Aquífero Guarani continue. E por que é importante que ela tenha perenidade? Porque existe um acordo, é o primeiro acordo da América Latina de águas subterrâneas transfronteiriças, o primeiro e único da América Latina. Né? Então, eu tenho uma posição estratégica na América Latina e é uma experiência que está sendo olhada por muitos olhos, né? E que a gente tem que levar com muita atenção e com muita efetividade, né? Precisa dar certo. Então, nessa perspectiva, a gente tem o compromisso de pensar a institucionalidade dessa gestão conjunta transfronteiriça. Uma segunda dimensão que e aí a gente tem os comitês técnicos, eu vou contar um pouquinho. Uma segunda dimensão que é o monitoramento, né? O monitoramento de água subterrânea é essencial. Ele gera conhecimento, né, de qualidade, de quantidade do sistema aquífero, e esse conhecimento ajuda na tomada de decisões, né, em várias medidas, tanto de proteção, de uso, diversas dimensões, para gestão mesmo. Então, a gente está constituindo uma pequena rede, uma rede piloto de monitoramento de água, com 35 poços, né, principalmente essa rede piloto funciona para que os países harmonizem os seus protocolos, suas formas e a forma de compartilhar esses dados e de interpretar e de trabalhar com esses dados. É claro que há um interesse tanto de compartilhar os dados das águas subterrâneas, quanto fazer o diálogo desses dados com, por exemplo, a Bacia do Prata, né, que são as águas superficiais, para que a gente possa pensar numa gestão da água como um todo, de forma integrada, né? E aí, para gerir esse componente 2, a gente tem um comitê técnico, que é dos países, que quer ser institucionalizado, né? Que é o Comitê de Monitoramento e Modelos. E, finalmente, a gente tem um comitê também, que é técnico, que é de comunicação, de capacidades, de desenvolvimento de capacidades de participação. Então, esse terceiro componente, ele propõe um processo de comunicação sobre o Aquífero Guarani, sobre águas subterrâneas, de capacitação técnica, né? E também de participação das várias instituições que já atuam com o aquífero e, claro, das instituições, da sociedade, dos vários componentes, né, da sociedade de forma geral, governo, universidades, sociedade civil organizada, o universo todo privado, as comunidades tradicionais, então, que usam, que demandam o aquífero para que a gente possa discutir a gestão do aquífero hoje, como está, fazer uma espécie de um diagnóstico participativo, e a gestão futura do Aquífero Guarani. O que a gente quer para melhorar, para qualificar a gestão do Aquífero Guarani. E aí a gente faz encontros em cada país, ouvindo esses atores e compondo um pouco os cenários de presente e de futuro, para que essa visão dos diferentes atores que atuam com o Guarani possa incorporar esse plano estratégico de ação, né, e atualizá-lo, né. Então, de forma geral, o projeto propõe isso, propõe muito intercâmbio, muito diálogo, né, e ele já tem dado resultados, mostrado algumas diretrizes interessantes, né. Então, a gente tem, por exemplo, a gente vai apresentar amanhã para o nosso conselho diretor um trabalho que é de indicadores de cada país, como está a implementação dos seus instrumentos de gestão de água subterrânea. Um mapa de como que está, né? Claro que olhando para o Guarani, mas é de água subterrânea em geral, para que os países possam qualificar os seus processos, né? Ao mesmo tempo, a gente vai discutir as estratégias de proteção desses aquíferos, né? Que tem áreas aflorantes, né? Onde o aquífero aflora, que são áreas de recarga, onde ele é recarregado, e também são áreas vulneráveis para contaminação, né? Então, como que a gente não só mapeia, localiza esses lugares, como pensa ações e políticas e programas para proteger essas áreas, né? Ou para, de alguma forma, gestionar essas áreas para não gerar problema para os aquíferos, que é muito difícil recuperar. Exatamente. E, então, isso também é um ponto importante. E vem também muito forte pelos países, todos os países que a gente tem conversado,
essa perspectiva de integrar a gestão de águas subterrâneas na gestão de águas superficiais, né? Os comitês de bacia mesmo falam, a gente conhece muito pouco, né, sobre água subterrânea, e foi interessante, a gente foi fazer o evento da Argentina, o encontro regional da Argentina em Misiones, né, que é uma província, estava a presença do governador, e nas mesas de discussão ficou muito claro que eles falam, olha, a gente tem o aquífero Guarani e outros aquíferos aqui. Não dá para a gente pensar só o aquífero Guarani, a gente tem que conhecer tudo para pensar como usar adequadamente o aquífero Guarani, né? Então, como esses projetos também dialogam com o conhecimento dos aquíferos para que a gente pense um uso adequado, sustentável do Guarani específico, mas, claro, a água, o município não vai escolher, ele é um todo, né? E o ciclo hidrológico é um todo no local. Isso. Então... Ricardo, acho que a sua pauta assim, é muito desafiante, né? Primeiro, lidar com água subterrânea, que é uma reserva estratégica, né? Uma reserva que realmente ela amortece as intempéries climáticas, amortece, mas ela também, portanto, ela é mais resistente, né, à contaminação e à questão de evaporação, né? Mas, ao mesmo tempo, para recuperar, se você tira mais água do que repõe, né, para repor um balanço hídrico, para recuperar de uma contaminação, é muito mais difícil. E o cuidado que a população tem com a água subterrânea, que não vê, também é muito mais difícil. Então, você falou aí numa componente que é fundamental, além das questões muito técnicas, e eu trabalho na área de água subterrânea, e eu sei, né, que é difícil você ter informação, conhecimento, mas você falou aí de uma componente que me chama muita atenção, que é a questão da comunicação. Eu acho que é uma estratégia fundamental, porque é o invisível. Né? Você está lidando com o invisível que você quer tornar visível. E aí, além dessa complexidade dos 4 países, no Brasil, as águas subterrâneas elas são de domínio dos estados. E o aquífero Guarani, ele se estende por vários estados. Então, qual a estratégia em termos de comunicação, de governança, para vocês também incorporarem os órgãos gestores estaduais? Tá, ótima pergunta. Olha, ele esse projeto, por isso a gente chama de projeto porte médio, né? Ele tem 2 anos de duração, ele é muito rápido. A gente tem, é claro, um limite de atuação que depende também da dinâmica do país. O que a gente tem visto, o Brasil tem se esforçado muito para articular com os 8 estados que compõem o Guarani. E o que a gente tem feito é conversado, um trabalho de formiguinha, né? Conversando com os órgãos gestores de cada estado, inclusive para que eles verifiquem se os indicadores que a gente está construindo estão adequados, porque a gente às vezes procura e faz a pesquisa, tem uma determinada informação, mas a gente precisa validar essa informação com o próprio órgão gestor. Então, o que a gente tem feito de forma, um trabalho de formiguinha, é iniciado um diálogo com cada órgão gestor para validar dados e aos poucos envolvê-los nos processos. De forma geral, o projeto ele tem esse interesse de, ao mesmo tempo que ele compõe conhecimento, ele constrói diretrizes baseadas na experiência dos próprios países e do intercâmbio, que geram aí diretrizes gerais para a gestão de águas. Aí a gente conversa com os órgãos como a Agência Nacional de Águas, que conversa com os estados, a gente conversa com os órgãos do Ministério do Ambiente, de Obras e Infraestrutura dos países, para que essas diretrizes de gestão de água subterrânea, elas possam ser compartilhadas e, de alguma forma, serem subsídios para as políticas existentes, né? No caso dos estados. Então, eu entendo que essa é uma estrutura, né? Uma articulação inicial que, claro, vai sendo aprimorada também na medida em que os órgãos gestores dos estados têm um interesse em dialogar, né, com o projeto, e a gente vai estar sempre muito à disposição, né? De qualquer forma, eu concordo com você, a comunicação é estratégica, sendo um pouco redundante, mas essencial para que a gente tire da invisibilidade os aquíferos. Quanto mais a gente começa a conversar sobre o aquífero e aprende, ele vai ficando mais concreto, mesmo que a gente não está encostando, né? A gente encosta nele, às vezes, nas zonas aflorantes, né? Mas ele vai ficando concreto no nosso pensamento, nos dados científicos que a gente conhece, e aí sim para a gestão e para a participação de todos os atores. Ricardo, foi um prazer tê-lo conosco. Acho que
o seu trabalho, o trabalho da Unesco nesse projeto Guarani, ele já dá uma partida inicial com uma velocidade para o Conselho Latino-Americano da Água. Eu acho que é um exemplo, inclusive, a ser seguido para os outros aquíferos compartilhados, transfronteiriços, e teremos outras oportunidades. Muito obrigada. Muito obrigado, Suzana, pela oportunidade.